achou que tava muito alto lá. Seu baixo? Ei, som. Eu acho que o meu tava muito alto. Mas o do Dani também tava muito alto. Agora acho que tá ok. O inimigo é derrotado. Quando as trevas me cercarem, os inimigos se levantarem, eu clamarei teu santo nome, eu clamarei teu santo nome. Quando a noite chegar e a tempestade se levantar, eu clamarei teu santo nome. Se meu guerreiro estiver, se ferido cair, eu clamarei teu santo Eu diminua, ele apareça, eu me constranjo. Trevas me cercarem, os inimigos se levantarem, eu clamarei teu santo nome. Quando a noite chegar, a tempestade se levantar, eu clamarei teu santo nome. Se meio à guerra eu estiver, e se ferido cair, eu clamarei teu santo nome, Ajuda-me, 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 Senhor. Ajuda-me, 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 Senhor. Ajuda-me.
Tentaram me parar e frustrar os meus sonhos, mas existe uma palavra de vitória que me empurra pra vencer e que me leva além do que eu possa imaginar. O que Deus determinou, assim será. Sou um vencedor e ninguém vai me segurar. Nasci para vencer e conquistar o impossível. Nada pode me deter, pois existe uma promessa de vitória sobre mim. O inimigo não vai resistir à ordem de Deus, a ordem de Deus. Tentaram me humilhar com palavras, me dizendo que eu jamais poderia conseguir. Por um momento eu pensei que eles estavam certos, mas de repente eu me lembrei da promessa que Deus fez pra mim. Nasci para vencer e conquistar o impossível. Nada pode me deter, pois existe uma promessa de vitória sobre mim. O inimigo não vai resistir à ordem de Deus, a ordem de Deus. Nasci para vencer e conquistar o impossível. Nada pode me deter, pois existe uma promessa de vitória sobre mim. O inimigo não vai resistir à ordem de Deus, a ordem de Deus. Nasci para vencer e conquistar o impossível. Nada pode me deter, pois existe uma promessa de vitória sobre mim. O inimigo não vai resistir à ordem de Deus, a ordem de Deus. Nasci para vencer, eu nasci para vencer. Nasci para vencer, eu nasci para vencer. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Venceu na cruz do Calvário, ele venceu na cruz do Calvário por mim. Posso sentir a tua
morada em meu ser, rosa de Saron. Quero olhar em teus olhos e ver a beleza da tua santidade. Quero olhar em teus olhos e ver a beleza da tua santidade. E para Ele são todas as coisas. E para Ele são todas as coisas. Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele e por Ele, venceu na cruz do Calvário. Venceu na cruz do Calvário por mim. Posso sentir a tua presença, faz morada em meu ser, rosa de Saron. Quero olhar em teus olhos e ver a beleza da tua santidade. Quero olhar em teus olhos e ver a beleza da tua santidade. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quero sentir o fluir do teu poder. 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 Quero sentir o fluir, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé nesse momento? Eu estava pensando hoje, irmãos, eu acho que o nome da nossa igreja nunca foi tão pertinente, lugar de refúgio e perseverança. Porque lugar de refúgio, porque em tempos difíceis aqui tem sido, né, irmãos, um lugar de aconchego, de se refugiar, de tirar um pouco o pensamento de tudo que está acontecendo ao nosso redor, apesar de estarmos em um novo formato que às vezes nos remete de volta a isso. Mas quando nós estamos nesse lugar, não sei com vocês, mas o nosso pensamento ele é voltado para o Senhor. E aqui tem sido um lugar de refúgio e perseverança, porque a igreja não para, porque o mundo parou. E glória a Deus por isso, glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui, glória a Deus pela vida de vocês que estão aí em casa, pela vida do pastor, dos pregadores, da taça, de quem mantém esse culto, dos meninos da mídia, Ministério de Louvor. Porque, irmãos, isso é perseverar em tempos difíceis, permanecer, falar, não, vamos embora. E isso é o que nós como igreja precisamos fazer. Eu creio que o Senhor tem algo para nós que perseveramos, amém, irmãos? E hoje eu vinha pensando como muitas vezes a gente preenche a nossa vida com tantas coisas e sobra tão pouco espaço para o que realmente importa. A gente preenche a nossa vida com preocupações, com tristeza, com medo e muitas vezes sobra pouco espaço para aquilo que realmente importa. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 9, Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Muitas vezes, ir em busca de Jesus e em busca do que Ele tem para nós é negar tudo o que nós temos, inclusive os nossos medos, inclusive os nossos receios. É nos tornar vazios para que possamos ser cheios dEle. Que haja em nós esse clamor nessa noite. Oh Senhor, nós queremos estar diante de Ti como
vasos prontos a serem cheios de Ti, Pai. Melhor do que vasos cheios de si mesmo é um vaso vazio. Por isso nessa noite nós nos esvaziamos, Senhor. Nós negamos a nós mesmos, Pai. Nós negamos aos nossos medos e aos nossos receios, para que haja espaço para o agir do Teu Espírito em nós, Senhor. A Tua palavra diz: não vos embriagueis com vinho, ou não vos enchei do que é terreno, mas enchei-vos do Espírito. Que haja em nós, Senhor, um coração sedento pelo Teu Espírito, pois Tu és a nossa fonte, Senhor. Para onde iríamos se não fosse para o Senhor? Para onde nós iríamos, Senhor, se não fosse para o Senhor? Por isso nessa noite nós queremos nos diminuir para que cresça o Senhor. Nós queremos nos esvaziar para que sejamos cheios do Teu Espírito, que é o que de fato importa, Senhor. Que é o que de fato importa, Senhor. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de Ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de Ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei, se Tu és o ar que eu respiro? Tua presença me atrai. Então inunda-me com o Teu amor e transforma-me com o Teu amor e atrai meu coração a Ti, Senhor. Move-me com o Teu amor e usa-me para o Teu louvor. Ensina-me a ouvir o Teu coração. Pra onde eu irei, Senhor? Pra onde eu irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei, se Tu és o ar que eu respiro? Tua presença me atrai. Vem nos inundar, então inunda-me com o Teu amor e transforma-me com o Teu amor e atrai meu coração a Ti, Senhor.
ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Oh, Senhor, nós nos esvaziamos, nós nos humilhamos diante de Ti, Pai. Reconhecemos que verdadeiramente o que importa é a Tua presença, que o que verdadeiramente importa é que o Senhor cresça e que nós diminuamos, Senhor. O que realmente importa é que o Teu nome seja levantado. O que realmente importa é que a Tua presença seja manifestada no nosso meio, Senhor. Por isso nós nos humilhamos a Ti. Nós nos humilhamos nessa noite, Senhor, para que Tu venhas crescer, Espírito Santo. Aleluia. Todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, Senhor. Seja levantado o teu nome nesse lugar, Jesus. Seja levantado o teu nome nesse lugar, nome que realmente importa. Que seja levantado o teu nome nesse lugar, Senhor. Que seja levantado o teu nome nesse lugar, Senhor. O nome que realmente importa. Que cresça o teu nome, que cresça a tua presença no nosso meio, Senhor. Que haja mais de ti, que haja mais de ti, que haja mais da tua presença no nosso meio, Senhor. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh, aleluia, Senhor. O nome que realmente importa é o teu, Pai. O que realmente importa, Senhor, é que sejamos cheios da tua presença, mais da tua presença, Senhor, e menos de nós. Nós nessa noite queremos nos render a ti como vasos vazios, ansiando serem cheios do teu óleo, Senhor, serem cheios do teu Espírito, Pai. Nós te pedimos, Senhor, vem nesse lugar, venha nos encher, Espírito Santo. Nós te desejamos, tu és bem-vindo aqui, Santo Espírito. Nós, como vasos, ansiamos pelo teu derramar e o teu fluir em nós. Nós ansiamos por ti, Espírito Santo. Venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós. Oh, aleluias. Que se compara à esperança viva, tua presença,
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vem com o peso da tua glória, inunda-nos, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados
Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida. Clame por Ele. Vem nesse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida. Queremos mais de ti. Vem nesse lugar. Enche esse lugar. Vem nesse lugar. Enche a minha vida, Senhor. Vem nesse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida. Venha nos encher, Senhor. Venha nos encher, Senhor, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh Espírito Santo, nós invocamos a Ti nesse lugar, Espírito Santo. Nós nos esvaziamos para que o Senhor nos encha, para que venha a Tua presença, que é o que realmente importa, Senhor. Nós nos rendemos a Ti nessa noite e clamamos, Pai, para que sejamos cheios da Tua presença. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Querido, é um momento do Espírito Santo ter liberdade no nosso meio. Aleluia. Nessa hora o Espírito Santo quer liberar mais da ação dele sobre nós. O que é que você precisa e você veio aqui nesse lugar? Porque aonde o Espírito está, aí há liberdade. Curas acontecem, milagres extraordinários são liberados. A igreja é avivada, o renovo, a esperança, a fé, elas reacendem no nosso coração.
agir na minha vida. Espírito Santo, eu quero ver os seus milagres na minha casa, ver os seus milagres na minha família. Espírito Santo, eu quero ver a cura do Senhor sobre o meu corpo, porque onde o Senhor está, há milagres, há liberação de virtude, de poder, de unção, que despedaça o jugo, a opressão, que despedaça toda a intimidação do inimigo. Espírito Santo, despedaça a opressão nessa hora. Pessoas deprimidas, angustiosas, cheias de ansiedade, síndrome do pânico, nessa hora sejam libertas pelo poder do Teu Espírito. Que o Teu Espírito inunde cada família, cada lar, que perdeu a esperança de ter um casamento restaurado, que perdeu a esperança dos filhos voltarem para a casa do Pai. Nós liberamos um tempo da ação do Teu Espírito, na Bassurianda, na Baiaxê. Querido, se você ora em línguas, comece a orar em línguas aí no seu lugar. Ore em línguas na sua casa também, meu irmão. Oh, fale em mistérios com o Senhor. Fale com Ele, seja edificado. Ei, na Bassurianda, na Baiaxê. Oh, Espírito Santo, não queremos andar firmados nos nossos roteiros, mas nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Por isso tenha liberdade aqui nesse lugar, Espírito Santo, para trabalhar nas nossas emoções, para trabalhar nos sonhos frustrados, para trabalhar nas decepções, para trabalhar na falta de perspectiva, de futuro. Ó Espírito Santo, enche o nosso coração da esperança viva, da esperança viva, porque nós temos essa esperança como âncora da nossa alma, como âncora da nossa alma, e nós fazemos mão, lançamos mão dessa esperança, esperança viva. Oh, Labaia Surianda, Labaia Shei. Você pode dizer aí ao Espírito Santo: obrigada, Espírito Santo, porque eu não estou sozinho, porque nessa caminhada de fé eu tenho a Tua ajuda, o Teu auxílio, a Tua presença. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada porque em meio a tanta tribulação nós não estamos guardados nesse mundo sem cuidado, sem proteção, sem forças, porque o Senhor está conosco e estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estará conosco, conosco, conosco. Alabaia, chore, canta, alabaia. E as águas podem rugir e se perturbar,
quando precisamos, é auxílio na fraqueza. Mas uma certeza nós temos, nós não estamos sozinhos. Oh, aleluia, obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, tremendo amigo, consolador, guia, paráclitos. Obrigada, Espírito Santo, que tem nos sustentado dia após dia e falado ao nosso coração. Tu és bendito, Espírito Santo. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, que é bendito eternamente. É bendito eternamente. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ofertar ao Senhor nessa hora, com muita alegria. Queridos, sabe, se aquela viúva que serviu o profeta em tempos tão difíceis tivesse dito assim: eu não vou ofertar na vida desse homem, ela teria deixado de experimentar o milagre, porque ela tinha tão pouco. Ela tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha, mas ela resolveu dar um passo de fé, de que ela podia servir o outro e Deus derramaria abundância sobre a casa dela. Eu quero encorajar você a vir com alegria e gratidão no seu coração, porque Deus tem feito muito bem a nós. Eu não sei se você, como eu, tem vivido dias de milagre na vida financeira. Nós temos sido cuidados pelo Senhor e nós podemos celebrar o nome dEle com gratidão, trazendo ao altar dízimos e ofertas. Se você não está aqui hoje conosco, eu quero te encorajar a ir na sua casa, a separar uma oferta ao Senhor, o seu dízimo, depositar na conta, levar na secretaria da igreja lá em Eldorado. Tem as informações aí no vídeo para você. Mas não deixe de, em tempos de dificuldade, abençoar e ser fiel. Nunca foi desculpa ser infiel porque passamos por tempos difíceis. É nesse tempo difícil que Deus vê o nosso coração e a nossa fidelidade. Que Jesus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pelos dízimos. Levante sua mão. Pai, nós queremos agradecer a Ti por cada semente que foi plantada nesse altar, por cada entrega de fidelidade, de gratidão que o Senhor tem feito mover o coração do Teu povo. Nós rendemos graças ao Senhor e oramos para que Tu multipliques a semente e a sementeira dos nossos irmãos, e que as suas dispensas sejam transbordantes e que não haja falta, mas provisão constante, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar aí no seu lugar, querido. Glória a Deus pela presença do Senhor. Conversava com a irmã querida há poucos minutos. Eu dizia para ela como seria bom se nós pudéssemos de volta encher a igreja. Temos feito as nossas listas e muitos ficam esperando. Mas você que não estava aqui conosco pode aproveitar um pouco desse momento, porque a presença do Senhor é tão real aqui. Glória a Deus. É um tempo, como Israel falou, de refúgio e de perseverança. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, querido, nós realmente estamos vivendo dias maus.
dias difíceis, dias que talvez eu e você nunca imaginássemos que viveríamos. Eu ouvi uma brincadeira esses dias, mas ela tem um fundo de verdade. Nunca foi tão difícil achar uma vacina para um vírus que morre com água e sabão. Não é? Gente, que difícil achar algo que combata esse mal. Pessoas próximas, muito próximas, pelo menos a mim, que eu já tomei conhecimento, já faleceram. Pessoas com quem eu caminhei na minha caminhada de fé faleceram. Pessoas da minha família já pegaram esse vírus. Mas nós nunca pensamos que ficaríamos tanto tempo assim, separados, sem poder estar mais juntinho, sem poder retornar para o trabalho, para a escola. Mas sabe, Deus tem feito algo extraordinário na vida da igreja. E não foi diferente na vida do povo dele. Esse texto que nós vamos ler fala de uma igreja que sofreu muito. E aliás, ela sofreu muito mais do que o que nós estamos sofrendo. Porque a igreja, para quem foi escrita essa carta, os hebreus, foi uma igreja verdadeiramente sofredora. Uma igreja que padeceu perseguição. E quando eu falo perseguição, eu falo morte. Muitos foram mortos por crer em Jesus. Muitos tiveram os seus bens espoliados. O governo romano entrava nas casas e, sem aviso prévio, só porque eles eram cristãos, eles levavam tudo que eles tinham. Produção, trabalho, os bens. Levavam muitos cativos, muitos eram presos, jogados em arenas, outros eram pendurados na rua, como nos postes, como luz. Eles sofreram muito. E sabe, queridos, eles estavam enfrentando esse momento e a Bíblia diz que muitos começaram a desistir. Muitos começaram a perguntar, mas será que vale a pena declarar que Jesus é o Senhor? Porque nós temos César como nosso Senhor, mas nós abrimos mão do conforto de uma vida tranquila para dizer que Jesus é o Senhor, e o que nós temos recebido é morte. É perseguição, é privação, é perda dos nossos bens conquistados com tanta dificuldade. Irmãos, era um sofrimento terrível para aqueles queridos daquela época. E aí o autor começa a escrever e ele diz no verso 22, aliás, verso 23 da carta aos Hebreus, no capítulo 10. Ele começa a dizer para aquele povo tão sofrido, tão já desesperançoso. Ele começa a dizer: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Irmãos, talvez você leia esse texto e você pense de uma forma romântica: ai, Deus é fiel. Irmãos, não, eles estavam perdendo tudo, até a própria vida. E o autor diz para eles: guarde a confissão da sua esperança, porque não vai ser algo inútil, vai valer a pena. Porque quem fez a promessa a você de um dia voltar para te buscar, de um dia te levar para o céu, de um dia restaurar a sua vida, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. E ele continua dizendo para aqueles irmãos sofridos: mas nós precisamos nos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não podemos deixar de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Verso de número 25. Não deixe de congregar, querido, porque o dia se aproxima. Verso 32, vá comigo até ele. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, vocês foram expostos como espetáculo de opróbrio, de tribulações, ora vos tornando coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados,
como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos um patrimônio superior e durável. Verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia, aleluia. Sabe, querido, ele começa dizendo no verso 23: guardemos firme a confissão da nossa esperança. A gente só guarda uma coisa que é preciosa. Eu tenho certeza que você, ao receber o seu salário, você não sai jogando ele pela rua. Você guarda. Eu sei que quando você ganha um presente de alguém, uma joia, um celular, você não deixa ele em qualquer lugar. Você guarda, porque ele é precioso. Sabe, querido, a fé que nós recebemos não é qualquer coisa. Ela é preciosa. Por que eu estou dizendo isso a você? Porque a Bíblia diz que a fé não é de todos. E hoje você está aqui com uma semente no seu coração, uma coisa que Deus depositou e se chama fé. Mas tem muitos que não têm guardado a fé, têm naufragado na fé. Porque quando a dificuldade vem, quando a luta aparece, a gente muitas vezes se parece com aquele solo em que a semente caiu entre espinhos e ela foi sufocada. Porque muitas vezes as dificuldades da vida sufocam a fé. Mas o autor aos Hebreus está dizendo: guarde firme a esperança, a confissão dela, a sua fé, guarde, ela é preciosa. Segure, irmãos, em tempos difíceis, de muitas incertezas, uma única certeza nós temos: que cremos em Jesus, que Ele virá para nos tirar desse mundo, para resgatar a nossa vida, para guardar-nos do inferno e do mal. Essa certeza não pode sair do nosso coração. Irmãos, está tudo difícil. Ninguém sabe quando tudo vai voltar ao normal. E se a gente for dar ouvidos a vídeos que mandam por aí, tem uns dizendo que nunca nada vai voltar ao normal, porque tudo isso faz parte de um plano maior. E se nada nunca voltar ao normal, ainda assim, nós precisamos guardar firmes a confissão da nossa esperança. A Bíblia diz que Jesus um dia olhou para os seus discípulos e perguntou: e quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Ele não perguntou se ele acharia amor, se ele acharia boas obras. Ele perguntou: será que eu encontrarei fé na terra? Porque crer, irmãos, quando tudo vai bem, é muito fácil. Viver dias extraordinários e de milagres e assim ter a fé encorajada, animada, é muito fácil. Mas o Espírito de Deus está nos encorajando a manter firme a nossa confissão, mesmo quando tudo está de cabeça para baixo. Sabe, a Bíblia diz que a fé tem valor. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro 1,7. Se você for rápido de endereço, senão eu vou ler aqui. A Bíblia diz: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro que perece, mesmo depurado no fogo, para que a sua fé redunde em louvor, glória e honra na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vai
vai redundar em glória, em louvor e honra. É o valor da fé preciosa que foi depurada no fogo. Vão existir momentos, como diz Isaías 48:10, em que Deus vai nos provar na fornalha da aflição. Mas o importante não é apenas ser provado, é ser aprovado, é manter firme a nossa confissão, porque ela tem valor para Deus. Tiago 1:3 vai dizer que nós devemos saber que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, ela produz em nós perseverança. Perseverança. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Nós precisamos perseverar, irmãos. Perseverar é aguentar, é manter-se firme, mesmo diante das dificuldades. Perseverar é não titubear, é não cochear, não ficar indeciso. Perseverar é olhar firmemente para Jesus. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1, vai dizer: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança. Tem uma forma, querido, de eu e de você corrermos a carreira que nos está proposta. É com perseverança. Sabe quando Paulo, aliás, a gente não sabe se foi Paulo, se foi Apolo, quem quer que tenha sido, mas quando o autor escreve aos Hebreus, ele diz assim, que a carreira cristã é como uma corrida. Porque naquela época existia corrida lá na Grécia Antiga, as maratonas, na cidade de Maratona. E aquela corrida era muito difícil, muitos chegavam arrastando, porque era longe, eram muitos metros. E ele usa essa palavra, ele diz que a carreira é uma agona, é um conflito, é uma prova de rigorosa resistência. Eu e você estamos numa carreira que é uma prova de rigorosa resistência. Infelizmente, alguns têm caído. Alguns, pela falta de resistência, têm esmorecido. Mas você e eu não somos desses, amém? A Bíblia diz que nós precisamos guardar, cuidar do que nós recebemos e que é precioso. Por quê? Olha o que o verso final diz, o finalzinho dele. Porque quem fez a promessa é fiel. Sabe, meu irmão, a Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Porque isso é parte da natureza de Deus. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel. E eu tenho visto muitos crentes, muitas vezes perdendo esse entendimento. Sabe aquele dia que você está todo amor com Deus e vai para o quarto e fala com Ele. E você se derrama, mas no outro dia você não quer muito falar com Deus. E aí você fica com vergonha de voltar para o quarto porque você ficou um dia sem orar. E a gente vai esmorecendo e vai se afastando. E aí vai deixando de se encher de Deus, da sua presença. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele é fiel, ainda que eu e você não sejamos. Você pode voltar para aquele mesmo lugar do encontro, para a mesma presença, para o mesmo abraço, para o mesmo amor. Esses dias eu dizia para o Senhor, fazia alguns dias que eu não falava com meu pai. Quando eu digo alguns dias, fica parecendo 10 dias, mas fazia já uns 4 dias. E eu estava já com saudade. E eu liguei para ele. E aí a gente conversou e eu desliguei e falei para o Dani, para o meu esposo. Eu falei assim, nossa, foi tão bom falar com ele. Saber que ele está curado do Covid, saber que ele está bem. E na hora o Espírito Santo falou comigo, é desse jeito comigo. Eu sou o seu pai. Não importa se você ficou 4 dias sem falar comigo. Eu vou estar lá e vou sentir a mesma alegria de conversar com você. Eu quero te encorajar, querida, a não ter medo. Nós não temos um Deus que fecha a porta para nós. Nós temos um Deus que abre os braços para que nós estejamos na sua presença. Ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel. Se não deu para ser hoje, que seja amanhã.
Se não deu para ser de manhã, que seja à noite. Se não deu para ser à noite, que seja de madrugada. Mas a alegria de estar com o Pai, ela permanece, mesmo que nós nos afastemos por um breve espaço de tempo. Foi assim com o filho pródigo. Tanto tempo sem ver o pai. E o pai estava lá, de braços abertos, esperando para beijar o filho. Ele permanece fiel. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele estão o sim e o amém, para a glória de Deus. Deus, querido, é fiel. Aquele que nos chamou é fiel e Ele fará. Às vezes a gente pensa, mas meu Deus, eu não estou vendo nada acontecer. Eu sei que eu também não estou vendo nada acontecer. Mas nós temos uma promessa, que Ele virá buscar a igreja. Se Ele virá nos buscar em dias fáceis, eu não sei. Se Ele virá nos buscar em dias difíceis, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, Ele virá nos buscar. Ele é fiel. E a Bíblia continua dizendo, se você quer perseverar, guarde a sua confissão de fé. Creia que Deus é fiel. Mas Ele diz mais uma coisa. Olha o verso de número 24. Ele diz assim: e também consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Querido, se eu e você queremos perseverar, nós precisamos nos estimular, nos edificar mutuamente. Sabe, nós temos visto nos dias de hoje uma coisa que eu chamo de profeta do caos. Pessoas que se levantam para declarar coisas ruins, para declarar tempos difíceis. Meu irmão, nós não precisamos disso. Nós precisamos nos estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras. Nós precisamos declarar vida, salvação, reconciliação. Nós precisamos declarar que há uma esperança viva, que o nosso Deus não está morto, que Ele continua operando. Que embora nós não encontremos a cura, mas a cura vai chegar, se não em vida, mas quando estivermos com Ele. Nós precisamos nos estimular. Querido, se nós não fizermos isso, nós vamos parar de caminhar na fé. Se nós ficarmos dando ouvidos ao criticismo, ao pessimismo, aquelas situações que nos oprimem, nos angustiam. Eu conversava com uma jovem, ela dizia para mim: olha, o meu namorado só melhorou das crises dele, de pânico, quando ele parou de ver as notícias do Covid. Porque ele via todo dia, e aquilo estava dando taquicardia nele, ele já não estava conseguindo dormir. Profeta do caos está assim, irmãos, mas você é profeta de vida. Você é profeta de vida. Diga assim: eu sou profeta de vida. Porque na nossa boca, irmãos, nós precisamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Foi para isso que Ele nos chamou, para sermos atalaias sobre os muros, que clamam de dia e de noite, até que o Brasil seja posto como objeto de louvor sobre a terra. Hoje o Brasil é posto por escárnio, zombaria, desde o seu governo até a própria população que não se cuida. A verdade é essa. Nós vínhamos no carro hoje, não é isso, Dani? E o Dani vinha contando: sem máscara, sem máscara, sem máscara, sem máscara, sem máscara. Como é que não quer que transmita? O povo não se cuida. Mas sabe, eu e você somos aqueles que podem declarar que, apesar de tudo que estão dizendo do Brasil, nós vamos ver o Brasil como objeto de louvor sobre essa terra. Tem promessas liberadas sobre a nossa nação. Tem promessas, e eu não vou deixar de crer nas promessas do Senhor. Porque os meus olhos não estão vendo, a minha fé pode ver o que os meus olhos naturais não veem. Por isso, estimule seu irmão ao amor. E ele continua dizendo, verso 24: estimulem-se ao amor e às boas obras. Mesmo em tempos difíceis, irmãos, nós podemos fazer o bem. Certa feita, as igrejas da Judéia estavam passando por grande luta, dificuldade de alimentação, de provisão diária.
E aí o apóstolo Paulo e os outros discípulos, apóstolos, fizeram uma arrecadação com as igrejas da Macedônia. Você vai encontrar isso em 2 Coríntios 8, 9 e 10. E aí a Bíblia diz que, no capítulo 8 de 2 Coríntios, que aqueles irmãos da Judéia, da sua profunda pobreza, contribuíram generosamente. Eles eram pobres, irmãos. Eles não tinham recursos, mas eles eram generosos em fazer boas obras. Você quer continuar perseverando na fé? Não seja infrutífero. Quer continuar firme na fé? Persevere frutificando em boas obras e em amor. Ah, Tássia, mas cortaram o meu salário 30%. Ah, Tássia, eu estou desempregado. Ah, mas você pode, eu posso fazer algo para abençoar aquele que está com mais dificuldade. Tem generosidade que Deus quer levantar no nosso coração em meio à nossa situação difícil. Sabe, querido, às vezes é uma oração. Nós temos recebido tantos pedidos de oração. Nós podemos, como igreja do Senhor, ser esse refúgio e essa perseverança para muitos. Quando nós pegamos o telefone e dizemos: Deus te abençoe, vai dar tudo certo, estou orando por você. Hoje eu me acordei, lembrei de você, como é que você está? Você está bem? Diz uma frase que eu gosto muito, que uma das melhores maneiras de amar alguém é orar por ela. Então ore. Estimule-se ao amor e às boas obras. E o verso 25 vai dizer: e também não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Irmãos, parece que essa conversa de não congregar, ela é antiga, né? Não é de agora, não. Não deixemos de congregar. Irmãos, tem um mistério que acontece quando a igreja se reúne. Eu gosto muito daquele texto que está em 2 Crônicas 20, quando Josafá vê aqueles 5 reis se levantando e o inimigo vem contra ele. E ele vai para os pés do Senhor e ele diz assim: Deus, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Aí a gente pensa: uau, glória a Deus. Não, o verso 3, 4 e 5, os versos 3, 4 e 5 dizem que Josafá ora ao Senhor e em seguida ele congrega todo o povo na casa de Deus e eles juntos começam a orar. E ali o Espírito vem sobre um homem que libera uma palavra de direção sobre o que eles deveriam fazer. E Deus dá a vitória àquele povo, porque Deus poderia ter dado só para Josafá dentro do quarto. Mas o Espírito só veio sobre aquele homem quando a igreja, quando o povo se reuniu na casa de Deus. Aí veio direção, aí veio a certeza da vitória, ainda que louca, porque guerrear contra 5 reis, cantando que Deus é bom e que a sua bondade dura para sempre, é loucura. Mas eu quero dizer que em dias difíceis, irmãos, vir à casa de Deus parece pouco, mas as maiores vitórias serão alcançadas quando estamos juntos e Deus libera sobre o povo dele direção, cura, milagre, vida, conforto, renovo, restauração, esperança. É quando nos reunimos. Em casa é muito bom, é uma delícia. Mas, irmãos, eu estava ali agradecendo a Deus na hora do louvor. Eu disse: Deus, como é bom louvar junto com os irmãos. Como é o nosso coração fica assim. A gente já podia nem ter pregação e ficava só louvando, né? Se fosse possível. Porque é maravilhoso. Você não consegue ir sozinho em casa. É bom, mas não é igual. Porque juntos, né? Já diz Salmo 133 que é bom, é agradável viverem unidos os irmãos. É ali que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É quando a gente está junto. Aí Deus levanta o olhar e diz: uau, eu vou liberar sobre aqueles meus amados a bênção e a vida para sempre. Recebe aí, querido. Deus está com mãos estendidas, liberando sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos sonhos, sobre o nosso coração, sobre os nossos amados, sobre o nosso futuro, sobre as enfermidades. Deus está liberando a bênção e a vida para sempre. Quando estamos juntos, nós podemos nos estimular uns aos outros. Quando estamos juntos, nós somos encorajados. Quando estamos juntos, nós somos mais fortes. Quando estamos juntos, nós somos o corpo.
E aí não tem como o corpo não vir com a cabeça se faz presente. Aí a cabeça diz: uau, encontrei o meu lugar. Posso mexer todo mundo agora, porque eles estão aqui comigo. É muito bom, irmãos, é muito bom. A Bíblia diz que houve um momento na vida de Asaf, está lá no Salmo 73, que Asaf começou a olhar para a prosperidade do ímpio e ele ficou muito chateado. E diz que ele falava assim: o ímpio prospera, o ímpio não adoece, o ímpio não tem problema, e eu que sirvo ao Senhor. E ele diz que ele sentiu como que picadas nos rins, ele ficou envenenado de raiva quando ele olhava para os ímpios. Mas aí o verso vai dizer, o verso 17 vai dizer: até que, diga comigo, até que eu entrei no santuário de Deus. E aí eu vi a diferença do ímpio e daquele que serve a Deus. E aí eu vi o Deus que eu sirvo. Ele estava na casa dele, todo amargurado, angustiado, envenenado. E quando ele foi para a presença de Deus no santuário, junto com os demais, Deus liberou a vida e a cura no coração dele. E ele disse: eu sei agora quem é Deus. Eu sei quem é Deus. Irmãos, às vezes a gente insiste em ficar sozinho. Às vezes a gente insiste em se isolar. Um dia desse eu dizia para o meu esposo: amor, sabe quando você às vezes cansa de mandar mensagem para a pessoa? Você está bem? Como é que você está? Nossa, volta para a igreja. Você quer que eu vá aí te visitar? Não caminha por esse lugar. Não fica sozinha. A pessoa só te manda uma carinha chorando. Falo: Deus, não é possível. Não é possível. Anos nessa situação, não é possível. Mas eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a minha vida que nós não vamos deixar de congregar como é costume de alguns. Ainda mais quando vemos que aquele dia se aproxima. Nós vamos fazer admoestações. Nós vamos dizer para o outro: ei, tá cansado? Eu te ajudo. Ei, não para não. Tem ainda uma carreira proposta para nós. E nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso, todo o pecado que nos assedia para correr essa carreira. Nós precisamos perseverar, irmãos. Não fique em casa. Não se isole. Não se feche. Abra o coração para o ser igreja. É aqui que Deus ordena a bênção e a vida. E o texto continua dizendo, vá comigo para o verso de número 32. Ele diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Que dias, irmãos? E ele responde: os dias em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimento. Irmãos, quando as coisas estão muito difíceis, a gente tem que olhar para o que Deus já fez por nós. É o que Jeremias fala: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quando os dias são muito difíceis, a gente tem que lembrar daquele dia em que a luz de Cristo brilhou sobre nós, em que nós fomos iluminados, e por termos sido iluminados, nós conseguimos suportar tribulações, angústias. Eu tenho certeza de que se eu perguntar para você agora: minha irmã, meu irmão, o dia que você aceitou Jesus, como foi? E depois disso, que milagres você viveu? Você vai dizer: nossa, Tássia, eu vivi isso. Eu vi cura na minha casa. Eu vi restauração. Eu vi livramento. Deus falou conosco. Teve provisão. Teve coisa extraordinária naquele dia. Sabe por quê? Porque nós fomos iluminados. A luz de Cristo brilhou. E ele diz aqui: olha, lembra daquele dia. Volta o seu olhar para aquele dia em que Jesus entrou no seu coração e trouxe uma luz, uma convicção, uma certeza que fez com que você suportasse tudo por amor a Ele. Não perca esse dia. Não perca aquele coração amoroso por Ele. É o que o anjo vai dizer à igreja. Olha, eu tenho porém contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, operante, que não aceitava maus pregadores, uma mensagem distorcida, mas eles tinham deixado o mais importante, que era o primeiro amor. Sabe, querido, nesses dias de Covid, de isolamento, nós precisamos olhar para Ele e lembrar daquele dia. Eu não sei se você lembra do seu dia, eu lembro do meu dia, que eu era uma criança com 10 anos, num culto de domingo à noite, e eu levantei a minha mão e eu aceitei Jesus. Aquele dia marcou a minha vida para sempre. Para sempre.
Eu lembro exatamente do dia do meu batismo, em 1988, no segundo domingo de agosto daquele ano. Eu me lembro do pastor que me batizou, eu me lembro de sair daquelas águas tão feliz, tão feliz. Eu me lembro de tantas coisas, tantos milagres na vida das minhas irmãs, na minha casa, curas. Sabe, isso traz no nosso coração uma convicção de que o nosso Deus continua o mesmo Deus que iluminou a nossa vida, que nos amou, que nos livrou, que nos guardou, nos protegeu, nos tirou de um charco de lodo, nos tirou de nós mesmos, daquele lugar apertado. É o mesmo Deus. Então olha para aquele dia, querido, em que você e eu fomos iluminados e suportamos aquilo que parecia insuportável. Isso vai encher o nosso coração de perseverança. E ele vai dizer ainda no verso de número 34. Porque no finalzinho do verso 34, vocês têm ciência de possuírem vós mesmos um patrimônio superior e durável. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos perderam muitas coisas nesses dias. Eu conversava com uma jovem que disse, olha, eu perdi o meu emprego, eu perdi o lugar que eu morava, porque os meus companheiros, minhas companheiras de quarto, simplesmente foram cada um para um canto e me deixaram só. Eu me senti perdida, completamente perdida. Mas sabe, essa pessoa se agarrou em Deus. Muitas pessoas têm perdido muitas coisas, irmãos. Têm perdido vida, saúde, emprego. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que serve a Deus. Nós podemos perder muitas coisas nessa vida. Mas uma convicção eu e você temos que ter. Nós possuímos um patrimônio superior e durável que não está aqui, está nos céus. Talvez se nós fôssemos fazer um inventário daquilo que nós temos tão pouco. Talvez eu e você nem tenhamos coisas a colocar no inventário para fazer uma lista tão grande de patrimônio. Talvez eu e você não tenhamos nada para inventariar. Mas se o anjo do Senhor aparecesse agora para mim e a você, ele chegaria, mas não é com um papelzinho assim, uma máscarazinha pequenininha dessa, não. Ele ia chegar com um livro assim, ó, imenso. E ele ia chamar o seu nome e ia dizer assim, Lucas, deixa eu ler o seu patrimônio superior e durável que está no céu. Ele ia dizer assim, Jailton, olha, eu estou vendo aqui que você tem... Aliás, o Jailton ia ter muito, né? Todo domingo ele ganha uma pedrinha na coroa, então, né, o Jailton ia ter lá, olha, Jailton, você tem isso, você tem aquilo, mas Senhor, eu não tenho nada disso. Aqui na terra, Jailton, mas lá no céu, você tem um patrimônio superior e durável. Ninguém vai expoliar os seus bens. Ninguém vai tirar isso de você. Isso não é perdido. A traça, a ferrugem, o ladrão, a situação da economia, as enfermidades, sabe? Nada vai nos tirar o patrimônio durável e superior que Deus preparou para mim e para você. A Bíblia diz, meus irmãos, que se o nosso tabernáculo, se a nossa casa terrestre se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos de homens, eterna nos céus. A Bíblia diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, não importa o que a gente tem perdido nesses dias aqui na terra, o nosso patrimônio continua lá, inabalável, no céu. Tem recompensa, olha o que o verso 35 diz. Portanto, não abandone a vossa confiança, porque a vossa confiança tem grande galardão. Irmão, eu gosto desse texto, porque não diz que tem galardão, diz que tem grande galardão. Eu sei lá o que é esse galardão, mas eu sei que eu tenho e você tem também. E não é uma coisinha pequena, irmãos, é grande. Então
Então, quando a gente continua perseverando, mesmo em dias difíceis, a gente tem uma promessa de recompensa da parte de Deus. Não desista, não desanime, não esmoreça, há recompensa para mim e para você no céu. E a Bíblia continua dizendo, verso 36, com efeito, ou seja, de verdade, vocês precisam, tenham necessidade de perseverança, para que depois de fazer a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Irmãos, o segredo é permanecer. O segredo é perseverar, não na nossa vontade, não no nosso querer, mas fazendo a vontade de Deus para poder alcançar as promessas que Ele já liberou sobre nós. E para terminar, olhe comigo aí o verso 38. Tem um jeito certo de perseverar. É como? Com fé. Porque todavia, verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, diga pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, aleluia. Ele vem, e o meu justo viverá pela fé. Nós começamos dizendo que temos que guardar a confissão da nossa esperança. E nós temos que guardar e viver e andar pela fé. Irmãos, olha, não importa se a gente não vê, não importa se os outros zombam, se os outros não creem. Esses dias, o meu filho estava tendo uma aula e o professor, ele me contava da zombaria que os professores ainda fazem sobre Deus, ainda online mesmo, né? E ele disse assim, mamãe, tem um professor específico que ele virou para mim uma vez e falou assim, eu já fui assim como você. Eu já fui contra isso, aquilo outro. E ele meio que zombou. E eu pensei assim, gente, quantas vezes os nossos parentes zombam da nossa fé? Quantas vezes eles olham para nós e dizem assim, eu já fui assim como você, alienado. Eu já fui como você assim, totalmente radical. Eu já fui assim, mas hoje eu me encontro num lugar melhor. Sabe por quê, querido? Porque não perseverou na fé. E aí naufragou na fé. Não guardou firme o que é precioso, que é a confissão da esperança. E aí começa a zombar e dizer, olha, você vai chegar um dia que você vai amadurecer. E você vai ver que as coisas não são tão assim, que você é manipulado por igreja, fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça, você é manipulado por pastor. Um dia você vai se libertar disso. Ah, irmão, eu oro para que eu e você nunca nos libertemos disso. Nunca, mas que a gente persevere fazendo a vontade de Deus e vivendo pela fé. Sabe por quê, querido? Porque nós somos, verso 39, aliás, verso 38. O verso diz assim, porque se nós retrocedermos, a alma do Senhor não terá prazer em nós. Irmãos, eu morro de medo desse texto. Eu não sei se é por isso que toda vez que eu oro, eu digo assim para Deus, Deus, não desista de mim. Porque se o Senhor me deixar entregue a mim mesmo, é mais fácil de eu me desviar. Então insista em mim, eu agradeço a Deus por isso. Irmãos, é muito fácil desviar. É muito fácil, basta estar de pé para cair. Todos os dias eu peço a Deus, Deus guarda o meu coração. Deus não me deixa desviar. Deus insista, por favor, não abra mão de mim. Sabe por quê? Porque o que eu mais quero é ouvir de Deus. Você é minha filha amada, em quem está todo o meu prazer. Mas se eu retroceder, a alma do Senhor não terá prazer em mim. Se você retroceder, a alma do Senhor não terá prazer em você. E eu não quero isso e você também não quer. Mas eu louvo a Deus pelo verso 39, que diz assim, eu quero convidar você a ficar de pé. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Levante sua mão e diga assim, eu tomo posse. Eu quero declarar, querido, que eu e você não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós não somos daqueles que se desviam. Nós não somos a mulher de Ló, que ama mais Sodoma e Gomorra, ama mais o que está sendo destruído do que a presença de Deus e o livramento. Nós não somos dos que retrocedem.
Mas nós somos, o verso 39 diz: entretanto, nós somos da fé. Oh! Nós somos da fé, queridos. Nós somos da fé. E o texto diz: daqueles que avançam sempre para a conservação da alma. Persevera, querido. Persevera. Permaneça. Eu quero convidar você a orar antes de nós cantarmos. Permaneça. E se nessa hora você se lembra de alguém da sua casa, da sua família, que não tem perseverado, que não tem permanecido, você aí na sua casa, está se lembrando de um parente. Irmãos, eu tive o privilégio esse ano que passou, o privilégio. Por 7 anos, todos os anos eu orava por uma prima minha. Ela estava lá naquele pedido de 10 mãos, 2 mãozinhas, lembram? Que a gente faz em janeiro. E a gente, 7 anos, irmãos, eu orando pela minha prima. E ela assiste o programa. E ela compartilha comigo. Tatá, eu vi o programa. Tatá, eu vi o Dani. Tatá. Irmãos, 7 anos orando para ela voltar para Jesus. E o ano passado ela voltou. Glória a Deus. E aí quando ela me mandou a mensagem, eu peguei os papeizinhos. E eu abri todos os papeizinhos, tirei uma foto, disse, eu chamo ela de Minhoca. Mas é Elma, né? Eu chamo de Minhoca. Eu disse, Minhoca, você nunca esteve só. Nós estivemos orando por você e eu sei que muitos estavam orando. Eu amo a minha prima. Beijo, prima. E eu quero dizer para você que tem um ente querido, não abra mão dele. Não importa se já tem 1 ano, 2, 3, 5, 10, 15. Nós precisamos perseverar. Porque após perseverarmos, fazendo a vontade de Deus, nós alcançaremos a promessa. Coloque a mão no seu coração nessa hora. Comece a orar. Senhor, nessa hora nós queremos clamar por aqueles que não estão na tua presença. Aqueles que um dia estiveram aqui conosco e não estão mais. Eu oro, Senhor, por aqueles que um dia serviram na tua casa. Por aqueles que um dia amaram estar na igreja e não estão mais. Eu oro, Senhor, para que esse seja um tempo de restituição, ó Deus. Um tempo em que vidas sejam novamente encontradas e se reencontrem contigo, Senhor. Eu abençoo os meus irmãos nessa noite com perseverança. Perseverança, não importa as situações que tenham vivido. Perseverança, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas aqueles que avançam sempre para a conservação da alma. Abençoa o teu povo, Senhor, a tua igreja. Levanta-nos nessa geração como aqueles que proclamam as virtudes do Senhor, como aqueles que proclamam as maravilhas do Senhor, como profetas de vida para essa nação, como profetas de vida para esse bairro, para essa cidade, para esse estado, para o mundo, Senhor, porque nós queremos permanecer. Amém, querido? Vamos louvar ao Senhor. Enquanto louvamos, diga a Ele, Senhor, me ajuda a permanecer. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração. Oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor.
misericórdia, graça e luz. Oh, aleluia, Jesus. Nós queremos nessa hora, Senhor, orar para sermos alcançados por Ti. Orar para que o nosso coração, Senhor, se encontre firme, inabalável, firmes e constantes, sempre abundantes no Teu serviço, Senhor, porque sabemos que o que fazemos para Ti não é em vão, não é inútil. Querido Deus, te abençoe aí na sua casa. Seja encorajado a nunca olhar atrás, a não desistir, a perseverar, porque há uma recompensa, há um galardão, há um lugar reservado por Deus para todos nós que permanecermos em fé, avançando para a conservação da nossa alma. Amém? Jesus te abençoe. Vire para o seu irmão, querido. Libera uma palavra assim de bênção, um sorrisão com o olho. Já viu o olho sorrindo? Então, libera uma bênção para ele. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Esperança pra viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu nós.